E para o nosso trabalho prático, eu gostaria de falar sobre duas ferramentas importantes, que são o PostgreSQL e o Supabase. Então, o PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados que permite criar bases de dados e suas tabelas. Então, esse é um sistema de banco de dados gratuito que pode ser baixado diretamente do site deles, instalado na sua máquina. Então, você pode utilizar no seu computador com Windows, com Linux, com Mac. Então, diretamente, colocar uma interface administrativa para administrar esses bancos de dados, ok? Então, ele é totalmente gratuito para você utilizar. Além disso, permite que você instale, né? Se você tem uma empresa, tem um servidor ou quer contratar uma máquina virtual em nuvem, colocar esse banco de dados em produção para os sistemas, então é possível também. E nós temos uma outra situação, que é a utilização do banco de dados PostgreSQL em nuvem, mas já numa camada de software como serviço. Né? Então ele é oferecido por meio de uma plataforma como o Supabase, né? Então por isso nós veremos o Supabase, que é essa plataforma que facilita o uso do Postgre. Então por baixo dos panos ali existe um banco de dados PostgreSQL, e será administrado, né, acessado pelas ferramentas disponibilizadas pelo Supabase. Né? Então, Supabase, essa ferramenta, ela também oferece um plano gratuito para que possa ser utilizado, tá? Logicamente com algumas limitações. Então, limitação de armazenamento, tá? Então nós podemos ter uma cota gratuita e também há algumas limitações quanto ao compartilhamento das bases de dados com outros usuários. E caso haja necessidade de mais espaço de armazenamento, aí sim fazemos a contratação, né, conforme a demanda. Então, para a nossa aula, Supabase, acredito que será suficiente, nós poderemos acessá-lo de forma facilitada pela web, sem ter a necessidade de instalar no computador. Né? Então, esse é o intuito de utilizar o Supabase. Né? Então, há outras opções disponíveis online, como NeonDB, que também funciona de forma semelhante ao Supabase, oferecendo uma camada web para administrar o banco de dados. Ok? Para começar a utilizar o Supabase, então você vai precisar acessar o site, né, do Supabase, que é o supabase.com. Muito bem, ao entrar nesse site, você vai ter a tela inicial e com o botão aqui, ó, Start Your Project. Muito bem, então nós vamos acessar o projeto. Você precisar ter uma conta para fazer login. Então, para fazer o login, você pode usar as credenciais do GitHub, tá? Algum outro mecanismo de autenticação, ou criar a própria conta na base de dados do Supabase. Então, se você não tem conta, você vai precisar criar, né? Então, aqui embaixo, ó, você pode entrar em Sign Up Now e você vai informar o teu endereço de e-mail. Então, eu vou colocar aqui um endereço de e-mail, certo? E escolher uma senha. Tudo bem, escolhi a senha. Aqui tem os requisitos mínimos para a definição da senha, ok? Então, precisa ter letra maiúscula, minúscula, números, caractere especial e pelo menos 8 caracteres, né? Feito isso, dá um sign up e você vai precisar acessar o seu endereço de e-mail para confirmar o e-mail, ok? Então, acesse lá, clique no e-mail de confirmação que vai receber e depois você pode continuar com o login. Então, esse é um exemplo de e-mail que vai chegar na sua caixa de entrada. Então, só clicar aqui, ó, confirmar endereço de e-mail, né? Muito bem. Ao confirmar, já vai ser redirecionado para o Supabase, então para criar sua conta, né? Para continuar o cadastro. Muito bem. Para continuar o cadastro, você vai precisar preencher, então, criar uma organização, então que vai ser responsável pelo banco de dados, né? Então aqui você pode criar né, já vem como sugestão o teu e-mail org. Se você quiser mudar, então eu vou colocar aqui MyAgro. Então dá um nome para a tua organização e o tipo da organização, né? Tipo de acesso desse projeto, né? Se é pessoal, educacional, startup e assim por diante, né? Então você pode escolher o tipo aqui. Eu vou colocar aqui educational, certo? E o plano que você vai escolher. Então você quer o plano gratuito ou você quer um plano pago. Eu vou selecionar aqui o plano gratuito, né? E depois criar a organização.
ok? Agora, depois de criar a organização, né, então ela já está aqui aparecendo, você vai criar o nome do projeto. Então eu vou colocar aqui Agricultural Database, ok? Então nós vamos criar um banco de dados agrícola, né, então vou deixar aqui como o nome do nosso projeto. E aí você vai precisar definir uma senha de acesso ao banco de dados, se precisar acessar ele externamente por meio de outra aplicação. Então já defina aqui uma senha, né? Anote essa senha para não esquecer, mas se esquecer, você pode trocar depois, ok? Então, escolhi a senha e aqui a região onde você vai criar, certo? Então, como o Supabase ele trabalha em nuvem e tem data center em vários locais do mundo aí que você pode hospedar o teu banco de dados. E uma das opções, uma das regiões que estão disponíveis é aqui, ó, na América do Sul, São Paulo. Então, eu vou escolher essa opção aqui, ó, América do Sul, São Paulo. Perfeito? Então aqui tem outras opções que você pode configurar também para o teu banco de dados. Eu vou deixar padrão, certo? E eu vou dar aqui um Create New Project. Então o projeto vai ser criado e agora está disponível para uso, ok? Então está aqui as informações, o nome do nosso banco de dados, tem algumas opções que você pode adicionar de módulos de bibliotecas, né, que vão fazer parte do teu projeto aqui no Supabase. Eu quero explorar com vocês algumas opções de trabalho no Supabase, né? Conhecer a área de menus que estão aqui na lateral esquerda. Então, se você levar o ponteiro do mouse na esquerda, você vai ver aqui as opções, né? Então, visão geral do projeto. Aqui a segunda opção é um Table Editor. Então, esse Table Editor é importante e nós vamos ter bastante contato com ele durante as nossas aulas. Ok? Então, é praticamente o principal link ou menu que nós vamos acessar. Então, nesse Table Editor, nós vamos ter a opção aqui de visualização das tabelas criadas, tem a opção para criar as tabelas, para remover tabelas, ou seja, gerenciar todo o nosso banco de dados. A terceira opção tem o SQL Editor. Tá? Então, é um editor que você pode escrever as instruções na linguagem SQL e executar no banco de dados. Tá? Então, aqui tem o editor. Em alguns momentos, nós vamos ter acesso a essa ferramenta. Ok? A quarta opção é database. Tá? Então você tem algumas informações sobre o teu banco de dados. Tá? Então informações mais completas aqui sobre o banco de dados. Visualização das tabelas, por aqui também você pode fazer, criar tabela por aqui, visualizar funções, né, e criar funções específicas para o banco de dados, tem triggers, extensões, índices. Então, é uma administração mais aprofundada do banco de dados, além da possibilidade de criar políticas de acesso, gerenciar a parte de segurança para acesso ao banco de dados. Okay? Então, a gente pode fazer aqui por database. A outra opção aqui que nós temos depois de database é autenticação. Então você pode adicionar usuários para que eles possam acessar o banco de dados. Né? Então, caso queira permitir um acesso externo ao banco de dados, pode ser feito aqui por Authentication. E na sequência nós temos outras ferramentas disponibilizadas pelo Supabase. A parte de armazenamento de dados, de arquivos, que é uma ferramenta chamada Storage do Supabase. E aqui então você pode ter a opção de armazenamento de arquivos, ok? Então nós não vamos trabalhar nesse momento com essas opções, né? Então tem outras funcionalidades aqui, por exemplo, banco de dados em tempo real, relatórios, logs, então informações a mais que você pode gerenciar. O nosso trabalho principal vai ser aqui na edição de tabelas e o editor SQL. Aqui na parte superior você também pode navegar, né? Então aqui dá para ter uma ideia em que local você está, né? Então aqui eu estou, eu posso trocar os projetos, certo? Então aqui tem no caso o meu projeto Agricultural Database, está selecionado, você pode adicionar outro projeto e você pode voltar a tua organização, né? Então se clicar aqui em MyAgro, né? Aqui tem as setinhas, ó, você pode clicar também e adicionar outras organizações, perfeito? Então como eu voltei aqui para o MyAgro, nessa parte inicial aparecem as organizações, certo? Quer dizer, os projetos dessa organização. Então aqui só tem um projeto, tem ali o local onde ele está hospedado, aqui ó, é South America, né? EST1, então seria o cluster em nuvem, né? O nosso data center, na verdade, hospedado aqui na América do Sul. Ok? Então vou clicar aqui, voltei para o projeto.
E na sequência, nós vamos trabalhar com esse banco de dados, né, inserindo tabela, criando tabelas e inserindo informações nessas tabelas para posteriormente fazer as consultas. Ok? Então, até mais, até o próximo vídeo.